Amados irmãos, povo de Deus, nós os saudamos com a bendita paz de Cristo Jesus. Amém. Hoje, quarta-feira, dia 22 de abril de 2026. Essa mensagem chega na casa dos irmãos, aí onde você está, ainda de madrugada. Nós gravamos sempre na noite anterior. E assim nós vamos indo, irmãos. Um dia de cada vez, nós vamos vencendo. E nunca podemos achar que nós perdemos. Não, nós não perdemos. Nós sempre ganhamos. Mesmo quando sepultamos um ente querido nosso, ganhamos. Pois ele ou ela serviu a Cristo exatamente para isso. Para quando sair daqui, saber que vai ficar aguardando o dia da ressurreição. Essa é a nossa esperança. Nós agradecemos a todos que estão inscritos e estão chegando todos os dias. Nós agradecemos com muita alegria. Também você que compartilha, continue compartilhando os vídeos do irmão Fernando e da irmã Esther Koenig, como você achar melhor. Que o nosso nome desapareça, mas que a glória de Cristo, aleluia, que a virtude do Senhor continue sobre nós. O que nós não podemos perder, irmãos, é a comunhão com Ele. Verdade. Quando nós perder isso, aí podemos chegar aqui, irmãos, eu não tenho mais nada que falar, acabou, eu perdi a graça, perdi a comunhão com Ele. Ah, meu irmão, mas enquanto a comunhão com Ele está em dia, nós podemos dizer, eu sou um vencedor. Aleluia. Nós somos vencedores. Sejam abençoados, irmãos, e muito, muito bem-vindo. E continue orando por nós. Nós continuamos orando pelos irmãos todos os dias. Verdade. Creiam nisso, irmãos, todos os dias nós oramos pelos irmãos. Todos os dias. E sabemos que os irmãos oram por nós. Na mensagem de ontem, terça-feira, teve mais de 1000 comentários. Não tem como ler e prestar atenção a todos os comentários. Claro que lá no meio a gente vê comentários que nos chamam muita atenção. E você também pode ler os comentários. É público, está lá escrito, né? A gente vê que o Espírito Santo está chegando em corações, está falando. Claro que sempre, vez ou outra, vai aparecer alguma oposição. Mas quem não sofre oposição? Quem não sofre? Nós sofremos, mas vamos seguindo adiante, mas louvando a Deus sempre, pela santa e querida Igreja de Cristo, que entende a voz do Espírito Santo. Como é lindo, irmão. Ser igreja do Senhor e entender a voz do Senhor. Aquele que não sabe um português claro, não tem uma linguagem polida, não tem não entende muito as coisas desse mundo, ou quase nada, mas quando ele fala, aquele que é muito sábio, muito entendido, ele para e ouve e diz, eu nunca tinha ouvido coisa igual, nunca. Porque o Espírito Santo está ali, ele está junto, e ele está aí para nos ajudar, nos fazer lembrar de todas as coisas, nos consolar, nos orientar e, acima de tudo, nos abraçar todos os dias. A Esther vai saudar os irmãos, depois nós vamos prosseguindo. Saúdo a todos os irmãos com a paz gloriosa do Senhor. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus, depois a todos os irmãos que têm orado por nós, por mim, pela minha família, pela partida com o Senhor da minha irmã Marlene. Ela era 3 anos e alguns meses mais nova do que eu, mas vinha sofrendo muito de um câncer terrível. E o Senhor achou por bem recolhê-la para si. Eu sempre digo, irmãos, Deus cura de 2 maneiras.
Deus cura curando, curando mesmo, ou cura levando, porque acabou-se a dor. Eu quero, irmãos, só ler aqui uma passagem que sempre, sempre me tocou muito na alma, principalmente agora. Que fica em Filipenses, no capítulo 3, o versículo 20 e 21, que nos diz assim: pois a nossa pátria está nos céus. Nós somos forasteiros aqui, irmãos. Nós andamos aqui só de passagem. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo da humilhação, o nosso corpo que sofre todos os males aqui, nesta terra enquanto vivemos. Então ele transformará o nosso corpo da humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Ser igual a ele. Segundo a eficácia, segundo todo o poder que ele tem, né? Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ele faz como ele quer, não é como nós queremos. E um dia nós seremos semelhantes a ele. Irmãos, essa é a nossa esperança. Verdade que sofremos uma separação, a dor da separação, mas temos essa viva esperança de um dia nos reencontrar e ser semelhante ao nosso Senhor. Que o Senhor ajude, irmãos, a todos nós, e agradeço por tudo. Eu também agradeço junto com a Esther, irmãos. Vocês mandaram muitas mensagens, muitos comentários e mensagens que nos traz coragem, nos traz alegria, não é? Para esses momentos assim. A família, o povo de Deus, irmãos, ele sabe que não tem o que questionar sobre quando alguém da família ou um irmão na fé parte com o Senhor, dormiu no Senhor. Como disse o Senhor Jesus lá para João, escreve aí também, João 14, 13 do Apocalipse: bem-aventurados e santos são aqueles que desde agora dormem no Senhor. Porque o Senhor não vai esquecer de nada. As suas obras os seguirão. Se esse mundo fosse bom, irmão, se que fosse realmente o pecado não tivesse contaminado esse lugar, seria maravilhoso. Mas o pecado, nós temos um adversário que luta sem parar contra nós. E temos que ter muito cuidado para ele não nos enganar. Sabe que na boca de um falso profeta, irmãos, fala o falso Deus, o Cristo falso. E está cheio disso por aí. Com mensagens que não tem nada a ver com a glória futura. Não tem nada a ver com a santificação do nosso corpo. A noiva do Senhor, irmãos, ela é pura, ela é santa. Você às vezes está se chegando, quando nós nos achamos meio deslocados ali, não estamos nos sentindo bem nesse corpo, nós somos desmembrados desse corpo. Não precisa outra pessoa ver, mas o próprio Senhor se encarrega disso. Quando o nosso coração se endurece para a palavra, quando rejeitamos a palavra. E por outro lado, irmãos, o Espírito Santo continua tentando convencer da justiça e do juízo. É Ele que convence. O Espírito Santo, Esther, ele chega onde nós nunca imaginamos chegar. Nunca. Ele vai lá. Ele veio, ele vai, ele está. Eu chamo de glorioso Espírito Santo. Aleluia. Espírito Santo não é só para estar na nossa vida e nos fazer chorar, nos alegrar, orar em voz alta às vezes,
Mas o Espírito Santo trabalha também no silêncio. No silêncio. Eu estava lendo um comentário aqui hoje e me chamou a atenção. E eu quero saudar também todos os católicos que estão nos ouvindo. Abraçá-los também todos, porque o Senhor está chegando também na tua casa. O Espírito Santo da verdade, aquilo que talvez você nunca entendeu, não foi ensinado assim, mas ele vai abrindo as portas, ele vai chegando, como chegou na casa de Cornélio, centurião, lá de Cesareia, centurião romano, um homem importante. E o Espírito Santo começou a interagir entre Cesareia e Jope, onde estava Pedro. Pedro jamais ia entrar na casa daquele centurião, não, mas o Senhor mostrou em visão lá em Jope para ele. Tudo, dirigiu tudo e disse para ele, vem aí alguém te chamar para ir lá na casa do Cornélio, que fica a 40 e poucos quilômetros. Lá não está escrito, mas a gente estudando a palavra, sabe? Quase 50 quilômetros de distância. Vai lá. Ele teve uma visão. Ele era desconsiderado pelo povo judeu. Era fora do rol de pessoas benquistas. Jamais um judeu entraria na casa dele. Mas o Espírito Santo entrou. O Espírito Santo entrou. O judeu não entrava, mas o Espírito Santo entra. Talvez você não queira entrar na casa de alguém, mas o Espírito Santo quer aquele alguém para ele. Entra lá e convence ele. E de repente você encontra ele na rua ou na casa de Deus mesmo. Eu estou aqui também. Eu cheguei também. Eu te saúdo também com a paz de Cristo Jesus, nosso Salvador. Eu li um comentário aqui, quero ler para os irmãos. Ele diz assim, Pastor Fernando, todos os dias te escuto, mesmo trabalhando, coloco o meu celular no bolso, trabalho na roça, te ouço todos os dias, é uma bênção na minha vida, mesmo sendo católico, o Espírito Santo de Deus me comove quando te ouço. O que é isso, irmãos? É o poder da palavra. Para quem que o Senhor veio? O que faria Jesus diante desse comentário? Ele deixaria de ir lá? Deixaria de abraçá-lo? Não. Ele abraçaria. Ele dizia para ti também essa promessa. A alegria do Espírito é para todos. Seja quem você é. Desde o momento em que você teve a oportunidade santa e divina do Espírito Santo chegar até você, ninguém pode impedir. Ele vai te ensinar. Esse convencer é ensinar. É fazer você entender a mensagem da cruz, como ela é. Viver pela fé. Nós não vivemos por obras, mas vivemos pela fé. Que o Senhor abençoe esse amigo, esse irmão, que o Espírito Santo chegou no coração dele e comovendo o coração dele. Na roça, com o celular no bolso. Quantos comentários eu ouço, quantas pessoas me saúdam e dizem, eu sou um católico, mas estou te ouvindo todos os dias. Eu sou um espírita, mas estou te ouvindo todos os dias. O que está chegando lá? É o meu Fernando? É a irmã Esther? Não. É o glorioso Espírito Santo. Essa é a função dele sobre a terra. Repito, o que faria Jesus se ele recebesse um comentário desse? Se ele ouvisse uma oração como ele ouviu de Cornélio, e mandou que um anjo se apresentasse para Cornélio. Cornélio, chama Pedro, que está em Jope, na casa de Simão, o curtidor. Ele vem aqui e vai falar tudo para ti.
Ele vai contar tudo isso para ti. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, capítulo de número 10. Por ali está. Leia essa história. Manda chamar Pedro. E Cornélio mandou chamar. Quando Pedro chegou, o Cornélio se jogou aos pés de Pedro. Pedro disse, não faz isso. Não faz isso. Levanta-te, eu sou um homem igual a você. E ele disse, eu vim aqui porque o Espírito Santo, o Senhor me instruiu. Eu vi uma visão. E quando ele entrou na sala, tinha muita gente reunida. E quando Pedro começou a pregar a palavra, discorrer a palavra da cruz, do evangelho puro, o Espírito Santo caiu sobre todos eles e começaram a falar em línguas santas. Aleluia. Como era, os apóstolos já tinham recebido. Quem vai contestar isso? Você tem coragem de contestar isso? Não. É a palavra que diz. É o Espírito Santo que confirma. Nós temos que entender o que é a igreja, irmãos. Como é que o Senhor foi formando esse corpo? Como é que isso chegou na nossa família? Desse mesmo jeito. Meu pai trabalhando na roça e o Espírito Santo se apresenta para ele pela fé. Ele não viu, claro que não viu o Espírito Santo, mas sentiu. Lauro, era o nome do meu pai. Vai para casa, era sábado cedo, ele tinha recém começado na roça. Joga teu isqueiro fora, o fumo fora, a palha do milho fora que fazia o cigarro, joga tudo fora e vai entregar a tua vida para Jesus. Meu pai andou 35 quilômetros naquele sábado para dizer, eu já aceitei Jesus lá na roça hoje. Mas veio até aqui, onde tinha um ponto de pregação mais próximo da casa dele, em 1948. Ali ele se rendeu aos pés do Senhor. E nunca mais voltou atrás. Nunca mais. Quando o Espírito Santo te convence, meu irmão, você não tem mais o que questionar. Não. Ele vai dirigir tua vida. Tu vai ser igreja. Igreja santa, igreja pura. Um povo que aguarda o arrebatamento da igreja para qualquer momento. Querido Deus. Sim, Pai. Sim, Pai querido. Louvo a Ti, Senhor. Sim, Pai. Porque o Teu Espírito, Pai, é soberano. Aleluia. Aleluia. É Ele que rompe as barreiras, Pai, chega onde nós não imaginamos. Aleluia. Transforma o coração, transforma vidas. Tu não viesse para os sãos, para os que sabem tudo, mas tu viesse exatamente para aqueles que não sabem nada, estão doentes, estão enfermos, oh Senhor, estão perdidos nesse mundo. Tu veio resgatar, buscar e salvar o que se havia perdido. Querido Jesus, nós te agradecemos pela igreja, por essa construção de vida, Senhor, que não é uma casa feita por homens, mas essa instituição, ou seja, meu Deus, esse organismo santo e divino, aonde tu opera maravilhas, Senhor, e tu colocaste sobre a terra, e as portas estão abertas, e o diabo não prevalecerá contra ela. Querido Jesus, é no teu nome que nós te agradecemos. Amém e amém. Queridos irmãos, até amanhã, na santa paz do Senhor Jesus. Ele vai nos permitir estar aqui amanhã outra vez, para juntos nós desfrutar do amor de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém. Amém.